Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Os irmãos já trouxeram aqui testemunhos, louvores. Eu somente vou ler o texto. Nós temos falado muito sobre a volta de Jesus, é muito importante. O hino 300 da arte cristã diz que o tema é que nossa esperança é a sua vida, a vida de Jesus, né? Eu também, os irmãos estão louvando isso aqui. Essa semana lá em casa estava cantando, eu estava tocando instrumento, vi um companheiro de toda a cidade, só aqueles antigos. E eu amo os hinos antigos, né? São hinos maravilhosos. Não que os hinos novos não são bons, mas nós já viemos de uma safra mais antiga, então nós gostamos muito. Mas nós temos falado muito sobre isso. E nós sabemos que a nossa esperança é essa, a volta de Jesus. Aguardamos, temos que aguardar com vigilância, com santidade, vigiando e orando. Agora, enquanto nós estamos aqui, Jesus não volta, nós temos que estar sempre se preparando. Né? Eu já ouvi muitas pessoas, Jesus está por voltar, né? Está por voltar para buscar a igreja. Eu falei, mas nem parece que você não vive. Não parece que você não vive, não parece que Jesus está por voltar. Vive uma vida dissoluta, uma vida distante de Deus, uma vida de, como foi dito aqui, de inveja, de falsidade. Essas pessoas não irão para o céu, né? Jesus vai vir para buscar essas pessoas. Então nós que servimos a Deus, temos que estar focados na volta de Jesus, mas lembrando, nosso coração está no céu, mas nosso pé ainda está aqui na terra. Enquanto estamos aqui, temos que viver com vigilância e cuidado, e se preparando para o arrebatamento da igreja. Com vista nisso, o louvor que foi louvado aqui, me chamou muita atenção, sobre que depois de uma vitória, eu já passei por tanto disso, depois da vitória, a gente lá em casa já sai, se prepara para vir embate. Vencemos, pode se preparar, prepara, todo mundo levanta o escudo, espada na mão, todo fica preparado que o diabo vai vir para arrebentar. E é assim mesmo. Então a gente já está carregado em casa. Sabendo que vem a vitória, pode vir um revanche. Vai vir o inimigo a cross, né? Então, Efésios, você lê rápido, 14, 13 minutos. Efésios capítulo de número 6, o versículo de número 13 diz assim. Efésios capítulo 6, versículo 13. Podem ficar sentados mesmo? Amém, glória a Deus. Efésios capítulo 6, versículo 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, ou seja, o cinturão, né, da verdade, e vestido a couraça da justiça, versículo 15, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Eu gostaria que as crianças fizessem silêncio aí, principalmente Emanuel. Versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Versículo 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Somente isso aqui. Irmãos, a Bíblia deixa claro, Paulo está falando de um período em que a igreja de Éfeso, Timóteo pastoreava essa igreja nesse período, grande discípulo de Paulo, depois escreveu 2 cartas pastorais para Timóteo, e ele pastoreando essa igreja. Esse era o lugar onde existia essa região, o grande templo da deusa Diana, em que a grande deusa Diana dos Efésios, em que quando Paulo estava fundando essa igreja aqui, com o poder do Espírito Santo, aqueles moradores daquela região, principalmente os romanos, os greco-romanos, gritaram por quase 2 horas, banhados: grande é a Diana dos Efésios, para abafar a pregação dos homens de Deus. Muito bem. Então Paulo está falando para uma igreja que habitava num lugar complicado. E essa mesma igreja, 50 anos depois, está descrita no Apocalipse, que o amor se esfriou. 50 anos depois, o diabo conseguiu vencer essa igreja. Irmãos, o que isso quer dizer? Nós temos que ter muito cuidado. O inimigo, ele é perigoso. É um ser extremamente psicólogo. Ele conseguiu derrubar o primeiro casal, Adão e Eva, que era mais forte do que eu e você. Imagine se nós não tivermos a guarda do Espírito Santo, os anjos do Senhor acampando ao redor e obedecendo a palavra de Deus, se esforçando para obedecer. Então ele não brinca. O diabo não sabe brincar, ele não brinca. Nós temos que ter muito cuidado e guardar a nossa fé. Guardar a nossa fé para que ninguém roube a nossa coroa da salvação. Nós temos que ter muito cuidado. Então o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, rapidamente quero lembrar os irmãos, que nós devemos viver em constante vigilância. Antes de orar, tem que vigiar. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então a tentação ela vem. Deus não pode tentar ninguém, e por ninguém Deus é tentado, diz Tiago. Mas o diabo tenta. E nós temos que tomar cuidado com o mundo, com o diabo, com a carne. Para mim, a carne é o maior inimigo do ser humano, porque a carne já está impressa em nós. Ela habita em nós, os sentimentos carnais.
Mas nós temos esses inimigos, e a Bíblia diz, disse Paulo, que era para a igreja de Éfeso, e eu falo para a igreja atual, para nós aqui hoje, que nós devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau. E depois de ter feito todo esse trabalho de resistir, estar revestido da couraça, da armadura, de toda a armadura de Deus, do capacete, da espada, olha quanta arma, hein? Olha quantos EPIs espirituais o crente como soldado, foi dito aqui, tem que ter. Nós vivemos num campo de batalha, e a Bíblia diz que este mundo é um mundo tenebroso, é um mundo que as trevas malignas, a Bíblia. Por que existe anjo da treva? Porque um dia ele foi anjo da luz. Só pode existir treva onde já houve luz. Por quê? Treva é a ausência de luz. Não pode haver treva se não houve luz primeiro. Então o mundo é tenebroso, já foi um mundo de paz, um mundo de alegria, e se tornou isso que nós temos hoje por causa do pecado da humanidade. Mas a Bíblia diz que nós habitamos num mundo espiritual tenebroso, um mundo de trevas. E para isso a Bíblia diz no Salmo 119, a estrofe 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, para o seu caminho, para o nosso caminho. É a palavra de Deus que alumia esse mundo tenebroso. E além de ter a palavra de Deus para alumiar esse mundo tenebroso, nós temos que ter a prática das Escrituras. Foi dito aqui muito bem. Não adianta somente ler, a prática das Escrituras. A gente lê a palavra, tem que ler. Eu já li a Bíblia mais de 30 vezes. E como acho que a mamãe da irmã, até hoje. Porque o sábio é aquele que está sempre aprendendo, é verdade. O sábio é aquele que está sempre aprendendo. E em Provérbios diz: ensina o sábio, ele vai se tornar mais sábio ainda. Porque quem tem sabedoria de Deus está sempre pronto para ouvir, para aprender mais. Nunca para de ouvir. Esse é o segredo do Espírito Santo. É que nós temos ouvido os louvores, os testemunhos, as saudações, as palavras. Nós temos que estar num constante aprendizado. E Paulo agora está falando para Timóteo, para a igreja, que deve ter cuidado de ser revestido de toda a armadura. Eu não posso somente ter a espada do Espírito. Eu conheço muitos companheiros que são bons de Bíblia, mas o camarada não tem capacete da salvação, não adianta. Tem gente que tem capacete da salvação, tem Bíblia, tem a palavra, tem a espada, mas não tem o escudo da fé para proteger dos dardos inflamados do maligno. Porque o diabo muitas das vezes não pode chegar perto de mim de você, que a Bíblia diz que ele fica rugindo como? Parecido, ele não é o leão. O leão da tribo de Judá se chama Jesus, amém? Quem pode a glória a Deus? É Jesus que é o leão da tribo de Judá. Mas a Bíblia diz que ele fica rugindo como leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Então nós temos que ter muito cuidado. Agora, a prática das Escrituras. Então muitas das vezes o inimigo não pode se aproximar próximo a você, porque você está tendo uma vida de santidade, uma vida de constante oração, de vigilância. O anjo do Senhor está acampando ao seu redor, mas ele é um grande arqueiro. Ele é um grande flecheiro. A Bíblia diz, tem dois cavaleiros brancos no Apocalipse. O primeiro é o anticristo, o outro que é Jesus, ok? E a Bíblia diz que ele está montado num cavalo e com um dardo na mão. Então ele sempre anda com o arco na mão e com os dardos na mão. Para o quê? Se ele não pode se aproximar, ele vai tampar o dardo em você. E se você não tiver escudo da fé para se proteger dos dardos inflamados, o que é dardo inflamado? É só ver aquele filme antigo, aquela história antiga. O que era um dardo inflamado? Pegava o dardo, a flecha, ok? E na ponta da flecha colocava líquido inflamável, botava fogo e lançava nas casinhas de sapê feitas de plantação, feita de vegetação das aldeias, e botava fogo em toda a aldeia. Então ele era dardos inflamados. Irmãos, a nossa casa não é de ouro, nós somos de barro. A minha casa é de sapê. É aquela bem simplesinha, espiritualmente falando. Que a gente tem que ser bem simples e humilde diante do Senhor. Nós temos que ser bem simples. Nós não temos aquela coisa, né? Tem gente que tem uma pompa, como foi dito aqui, tem uma aparência. Nós não. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a nossa casa, a gente nunca ouviu dizer que não tampa pedra no telhado dos outros, porque o seu telhado é de vidro. É mais ou menos por isso aí. Eu vou além, eu coloco vegetação no negócio. Porque era assim que acontecia. E Paulo está dizendo, gente, tenham cingido nos lombos de vocês a verdade, não a mentira, foi dito aqui. Tenha cingido no lombo de vocês a verdade. O que é o cingir? Era o cinturão segurado, ok? Cingia a roupa, para a roupa não cair e aparecer no dez. Tem que ser a verdade. Segundo, tem que ter vestido a couraça da justiça. O que era uma couraça de soldado? Vamos usar a couraça de um soldado. Ela protegia o peitoral do soldado e as costas do soldado. Era a vanguarda à frente, era a retaguarda atrás. Então quando vinha uma espada ou qualquer tipo de golpe, tinha aquela couraça além do escudo e da espada do soldado para se defender, para proteger os órgãos vitais do soldado. E Paulo continua dizendo uma linguagem bem romana,
bem dos EPIs, bem da armadura de um soldado romano. Por exemplo, tem que ter os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, porque nós pisamos num mundo tenebroso, cheio de armadilhas, cheio de minas espirituais. Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Pisa descalço uma serpente e escorpião para você ver. Eu estava vendo uma reportagem sobre animais peçonhentos, principalmente serpentes super venenosas, e o rapaz fazendo um teste com um sapato, uma botina, para ver se o dente da cascavel conseguia perfurar aquela botina. E ele não conseguiu perfurar. Ele disse: está vendo? Esse aqui que é bom para trabalhar na roça. Na hora o Espírito Santo falou: está vendo? Você não tem um calçado como esse, mas eu te dei um calçado para a preparação do Evangelho da Paz. Porque o inimigo é uma serpente. E foi assim que ele aplicou o veneno na humanidade. E não se esqueça da promessa que foi feita à mulher: da sua semente nascerá um, esmagará a cabeça da serpente, mas a serpente ferirá o calcanhar. Isso é outra mensagem. Então, para não ferir o seu calcanhar espiritual, tem os pés com a preparação do Evangelho da Paz, calçados. Porque o soldado, ele andava em lugares quentes, desertos, muito quentes, muito acima de graus Celsius, e andava também em geleiras, lugares muito baixos. Tinha soldado que saía para a batalha, romanos, no grego, e eles voltavam só 5, 6 anos depois para casa. E a maioria deles não morria no campo de batalha, mas morria em casa. Sabe por quê? A couraça, a roupa, colava, fazia parte do corpo, porque não dava tempo para arrancar, para tomar banho completo. Então só fazia higiene pessoal rápida. E durante anos estava com aquela couraça agarrada no corpo por causa da batalha. Olha, irmão, cuidado. Porque a couraça pode te matar também. Por isso que tem que ter o óleo do Espírito Santo. A armadura, ela é defesa, mas ela pode te matar também. Por isso que a Bíblia, ela tem mensagens para salvação e para perdição. Cuidado. Então tem gente, com quem faz isso? Com soldados que brincam com o exército. Não brinca com o exército de Cristo. Você é soldado, não é. Se não é, atira toda a indumentária e entrega. Sai fora. É assim, não tem história. Não tem, galera. Eu sou um tempo, irmão, que a gente oferecer a Jesus não como banana de feira para ninguém. Por favor, aceita Jesus para de graça. Quem precisa de Jesus somos nós, não é Ele. Nós oferecemos Jesus como se fosse banana de feira, que está acabando o prazo. Não. A humanidade precisa conhecer o Evangelho da salvação, do amor, mas tem que saber de um Deus que é juízo, que é fogo consumidor também. E aqueles que entram para esse exército têm que ter compromisso. Por isso que a Bíblia diz: na plantação do Senhor, quem pega no arado e olha para trás não é digno do arado. Então, falando do exército, a mesma coisa. No exército, numa batalha espiritual, tem regras, tem normas. Eu não cheguei a servir, mas eu sou da reserva da Marinha do Brasil. Quem sabe onde ele me chama? Mas quem já serviu sabe muito bem que tem todo um processo. O sargento, aquele que está comandando, você tem que estar com o turno correto, bem cerrado, a botina, não sei se você viu, tem que estar toda a sua indumentária, tem que estar certinha, bem passada, tem que ter a barba feita, cabelo cortado, não pode estar de qualquer maneira na fileira do exército. Aí tá, no exército de Cristo pode estar de qualquer maneira, não é assim não. Na obra de Deus tem que estar correto. Se nós temos que estar corretos para fazer a obra de Deus aqui na terra, imagine para subir uma rebota dentro. Imagine, porque esse inimigo, ele não está nem um pouquinho preocupado se eu sou um comandante, se eu estou cheio de estrelas, cheio de divisa. Ele não está nem aí com isso. Eu mesmo, nós sendo capitães do exército do Senhor, como comandantes de liderança, como pastores, ele não quer nem saber se é pastor, se é líder. Todo mundo é soldado. Todos nós somos soldados. E todos nós temos que estar revestidos com toda a armadura de Deus. Então por isso que não tem essa história de ser o crente mais simples, mais novo da igreja, para o crente mais experiente, para o crente mais antigo. O diabo não está nem aí para isso. Ele quer saber, ele vai olhar e vai ver se você está com veste de salvação e se está revestido com a couraça de Deus. É isso que ele olha. E nós temos que ter muito cuidado. E Paulo continua dizendo e fecha: tomai também, verso 17, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nós, neste mundo que estamos vivendo, em todo tipo de dificuldade que vivemos, nós temos que viver como um guerreiro. Eu lembrei agora dos 33, por que 33? 33 valentes de Davi. A Bíblia diz que os homens tinham cara de leão. Sua cara é de gatinho miau, é? No campo de batalha, no exército. Tem gente, eu sou crente. Eu sou crente. Eu brinco com o meu bebê em casa. É ruim, não é cheio de Deus. Vai ficando nhenhenhen, não tem nhenhenhen no mundo espiritual, não. Não pode, mas não vai. Porque com o diabo não se brinca. Se Deus te deu o discernimento para discernir, eu tenho um sensor espiritual também. Sente a presença
Satanás se prepara para a batalha. Irmãos, quantas das vezes nós estamos vendo o inimigo pintando e bordando e nós achamos legal, bonitinho, partimos para ataque. Por isso que a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É porque a igreja, ela não fica na defesa, ela vai no ataque. A igreja nunca retrocede, a igreja sempre avança. É a porta do inferno, não é esse o nosso ataque. Não é eu que tenho que ficar esperando o inferno vir contra mim, não. Eu que vou contra ele. É nós que vamos avançar contra ele. Seja na nossa família, no trabalho, nos nossos negócios, seja onde for. Eu escrevi algo aqui enquanto as irmãs estavam contando ali, rapidamente. Eu lembrei que a Bíblia chama em Apocalipse o diabo de dragão. Eu lembrei que o dragão, eu até escrevi aqui, tem patas de leão, tem asas de ave e cauda de serpente. O que isso quer dizer? O diabo age desse jeito. Ele age como um dragão. Ele tem patas que rugem como um leão. Ele tem asas que voam como o diabo, com a velocidade que ele tem. E a Bíblia diz que a semente que é semeada pelo semeador, que a semente é a palavra de Deus, aquele que estiver à beira do caminho, ou seja, aquele crente distraído, que recebe a palavra, mas fica cocheando em dois pensamentos: mundo e igreja, mundo reino, trevas e luz. Esse que fica assim, a Bíblia diz: vem uma ave. E a Bíblia, o próprio Jesus traduz o que é a ave. Fala que é o diabo, a ave é o diabo. Vem e toma ali a semente que é a palavra de Deus. Ele age assim. E a Bíblia diz também que ele é a antiga serpente. O que é a serpente? A Bíblia falou aqui no texto que Paulo fala que ele age com astúcia cilada do diabo. O que é uma serpente? Ela fica preparada para o bote. E ela sabe se camuflar para pegar a presa dela. Ela fica camuflada. Quando pensa que não deu bote, ele pegou e já não tem jeito. Enrola tudo, aplica a peçonha, o veneno. E aí, irmão, como você escapa dessa? Então, por isso que nós temos que estar bem vigilantes nesse mundo que estamos vivendo. Enquanto Jesus volta, vai ficando vigilante, vai se preparando, vai se revestindo de toda a armadura de Deus. E o diabo, ele ataca em 4 frentes de batalhas. Primeiro, individual, ele ataca a mim em particular, sozinho. Quando eu estou sozinho, ele ataca, ele tem uma guerra individual com cada um de nós. Se você procurar o exército trabalha na linha terra, a marinha trabalha nas águas, e a aeronáutica trabalha no ar. Você acha que na linha espiritual o diabo também não trabalha desse jeito? Ele tem frentes de batalha. Ele trabalha por frentes de batalha. A Bíblia diz que ele tem príncipes, que são principados, que são líderes, que são príncipes sobre os outros demônios de alto escalão. Ele tem principados e potestades, e ele tem hostes espirituais da maldade, que marcham firme contra a igreja e contra aquele que serve a Deus, contra a família, contra o casamento, contra os nossos filhos. E nós vamos ficar de baixa guarda, irmão? Aqui foi falando, não, baixa guarda não, porque no meio da batalha tem hora que a gente é tanta batalha que a gente já viu o pugilista, o lutador de boxe. Ele tem que ficar sempre preparado para a defesa. Tem um braço forte e um braço de defesa dele. Se ele abaixar os braços, o inimigo vai ficar esperando. De repente, não jab dele. É um mundo espiritual. Você acha que o inimigo não fica prestando atenção? Eu já ouvi quantos companheiros, ministros de alto escalão, grandes pregadores, falavam assim: que nada, o diabo não me pega, o diabo fica esperto. 30 anos depois derrubou ele. 30 anos depois da promessa que o diabo fez, o diabo derrubou ele. Então, quando o inimigo te lançar uma palavra de maldição, repreenda, mas fica vigilante. Olha a igreja de Éfeso. Paulo avisando a igreja de Éfeso. Eles acharam que o diabo ia brincar. Ou seja, o diabo pode mudar de estratégia ao tempo todo. Ele sabe mudar de estratégia. Ele tentou de um jeito, quando a igreja de Éfeso não conseguiu, tentou de outro. 50 anos depois, derrubou a igreja de Éfeso com a falta de amor. A falta do primeiro amor derrubou a igreja. E aí Jesus usa o homem de Deus, o evangelista João, e fala: olha, eu tenho contra ti que deixaste o seu primeiro amor. Esse aqui deixou. Então nós temos que ter cuidado. E também ele ataca coletivo. Você não pode me atingir, ele vai ter que atingir a minha esposa, atingir os meus filhos, para me atingir. Ele também tem um ataque local, regional. Onde você mora, onde está a igreja, o tempo do local, onde nós trabalhamos, ele vai atacar você no local que você está. E por último, ele ataca a nível nacional no país. Ele ataca a nível nacional, seja Portugal, seja Europa, seja França, seja Brasil, não interessa. O diabo está bem interessado no idioma, na cultura. Ele usa o idioma e as culturas para destruir o povo de Deus. Isso, irmãos, nós já estamos vivendo a nível do mundo. Então nós temos que estar vigilantes. Jesus está por voltar. Os sinais estão próximos. Então a Bíblia diz que ele desceu agora, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que pouco tempo resta. Então,
número possível que ele puder afastar da presença de Deus, ele vai fazer. Ele vai usar as suas artimanhas, ele vai usar as suas astúcias. A palavra astúcia significa sagacidade, que significa inteligência. Inteligência para destruir. Mas graças a Deus, disse Paulo, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Quantos podem dar glória a Deus? Vamos colocar a glória. Nós vamos fazer uma oração para que o Senhor nos dê visão, coloque colírio em nossos olhos. Porque tem hora que falta colírio nos nossos olhos. Para que Ele nos vista e nos revista, porque tem momentos que nós estamos luzes espirituais, conforme Ele disse para a igreja de Laodiceia. Tem hora que nós achamos que somos ricos, mas nós somos mendigos espirituais. Nós temos que ser assim, totalmente dependentes de Deus, mas nós temos que estar em constante vigilância. Daqui a poucos segundos no relógio de Deus, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Mas nós temos que estar preparados, sempre apostos. Porque quando estivermos aqui, estamos num campo de prova, estamos num campo minado, correndo risco todos os dias. Paulo, olha, a nossa vida é entregue à morte todos os dias. Todos, não só morte física, mas morte espiritual e morte eterna. Nós temos que tomar cuidado, porque as nossas almas são eternas. Ou nós passamos com Deus na eternidade, ou no lago de fogo com Satanás para sempre. Então, por isso que a igreja, nós, servos de Deus, desde a criança até o mais velho, desde o crente mais novo até o crente mais antigo, nós temos que estar pedindo misericórdia a Deus. Da glória, nós pedimos misericórdia a Deus, para que Ele nos revista de toda a armadura de Deus. Vamos lá, levante sua mão para o céu, levante sua mão para o seu ato de fé. Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na Tua presença mais uma vez estamos, depois de ouvir as palavras, as orações, as mensagens e os louvores, concluímos aqui, Senhor, alertando o Teu povo, conforme o Teu Espírito nos ordenou, para que nós sejamos revestidos de toda a armadura do Senhor. Senhor, dá-nos visão, dá-nos a visão espiritual, dá-nos sensibilidade, dá-nos discernimento, faça com que sejamos constantes vigilantes, preparados, Senhor, para vivermos por enquanto nessa terra, mas para que possamos estar para sempre com o Senhor, no dia daquele grande dia, no dia de Cristo, o arrebatamento da igreja. Portanto, eterno bondoso Deus, abençoa o Teu povo, abençoa as famílias, dá a visão da estratégia da Tua igreja, para que eles possam estar preparados para essa grande batalha que estamos travando, para que daqui a pouco estaremos para sempre com o Senhor. É o que nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.